Quais são alguns indícios que a pessoa que está nessa caminhada aí para chegar nesse ponto aí de ter um burnout, de ter uma depressão profunda, que ele pode perceber no meio do caminho, que ele pode falar, opa, realmente isso daqui não é o que eu tô, não é a lente correta, eu preciso reavaliar isso. Você tem algumas... Primeiro, listar. Listar é importante para você perceber se é uma crença sua ou se de fato está acontecendo. Se é uma Colocar crença, no papel mesmo. colocar no papel tudo que deve e tudo que tem, né? Para receber, por exemplo. Exato. Fechou, fechou. Então, a minha visão está distorcida. Aí eu preciso de uma ajuda profissional para entender por que está distorcido. Por que que mesmo dando tudo certo, eu tô pensando que não está sendo E quem suficiente? seria esse? Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Fala Med, o podcast da sua jornada financeira como médico. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Quero dizer a partir de agora que você mande esse episódio para aquelas pessoas que precisam conhecer o programa Fala Med, que precisam conhecer o conteúdo que a gente vem trazendo aqui para vocês, porque realmente tem muito ouro aqui para você que está nessa jornada empreendedora, nessa jornada médica, querendo melhorar suas finanças. É um prazer poder compartilhar esse conhecimento aqui com alguns de vocês. E não deixe de seguir a gente, Spotify, Instagram, YouTube. Nós estamos em todas as plataformas para que você possa não ter nenhuma desculpa para não acessar o nosso conteúdo. Não deixe de acionar o sininho das notificações aqui para que você seja logo notificado quando chegar o novo episódio, para que você assista o quanto antes, tá bom? E hoje eu quero apresentar para vocês a nossa convidada. Nossa convidada de hoje é psicóloga, pós-graduada em psicologia organizacional e terapia cognitiva comportamental, atende como psicóloga clínica há 5 anos e atua já há mais de 7 anos em empresas, principalmente empresas de grande porte, na área de psicologia organizacional, que faz a parte de gestão de pessoas ali, né? Ela é Veridiana Queiroz, que atualmente está atuando lá no Grupo Santinoni como psicóloga organizacional também, né, Veri? Trazendo sempre um olhar técnico, empático, emblemático, disruptivo sobre muitos assuntos. Muito obrigado, seja bem-vinda. Demorou pra gente marcar isso daqui, Verdade. né, Veri? Muito obrigado mesmo, viu? Que agradeço. Veri, seja bem-vinda, fique à vontade, tá? A casa é sua, é um bate-papo bem descontraído. Conta um pouquinho pra gente da sua jornada profissional, como que você veio parar aqui no Grupo Santinoni. Conta um pouco do que você faz lá, você trabalha mais no suporte ali, né? Então conta um pouquinho pro pessoal o que você faz, explica pra gente aí. Obrigada pelo convite, Felipe. É uma honra estar aqui. O trabalho que eu venho desenvolvendo no Grupo Santinoni, ele está dentro do suporte de desenvolvimento humano. Né? Então, nós viemos trabalhando aí com os colaboradores internos. Eu costumo dizer que eu fico por trás dos bastidores, né? A gente vem trabalhando no desenvolvimento, nas seleções, nos planos de desenvolvimento de cada um, né, que é o plano de desenvolvimento individual, treinamentos teóricos, práticos, comportamentais. Então a gente vem trabalhando no desenvolver da equipe que só vem crescendo a cada dia. Você dá suporte pra gente dar suporte pros Exato, médicos. suporte do suporte. É isso aí. Obrigado, viu, Veri, pela sua presença e pelo trabalho, né, que você vem fazendo lá também. Você tem se desenvolvido, né? Entendendo um pouco melhor nós. Tá há quanto tempo já? Vai fazer. Tem 4 meses. 4 meses. A Mari ficou quanto tempo lá com a gente? 1 ano. 1 ano e pouco, né? Então a gente já tem aí 1 ano e meio quase nessa construção dessa jornada, né? Sim. Ô Veri, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa rotina do médico, né? Eu acho que essa visão que você tem principalmente sobre a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito importante para a gente trazer até uma questão prática, né, para que o médico possa colocar isso na rotina dele, entender como isso pode afetar, inclusive, os resultados financeiros que ele vem tendo. Então, essa rotina médica, ela é muito intensa, ela é imprevisível. Onde que você acha que o dinheiro ele começa a pesar na rotina do médico e na mente dele, na sua opinião?
Sim, pensando na rotina, a gente sabe que todos os médicos hoje fazem uma carga horária extra, né? Nós sabemos que além da clínica, de hospitais, de atendimentos especializados, a carga horária vem crescendo, né? E hoje a gente sabe também que 4 em cada 10 brasileiros estão endividados, né? Isso está trazendo um número de 39% no total aí, por meio de uma pesquisa do Febraban, né? Foi levantado esse quesito. Mais de 70% desse pessoal admite que tem interferido questões financeiras na saúde mental. Com o médico não seria diferente. Então, muita responsabilidade, uma carga horária excessiva. A gente sabe que os profissionais de saúde hoje, eles estão no topo dos indicadores de burnout, né? Que é consequência dessa carga de trabalho, dessa responsabilidade que eles sentem. Frente a isso, né, quando a gente fala aí do investimento financeiro, lógico que afeta todos nós, é uma das 11 áreas que a gente traz, né? A financeira, ela tem a sua importância porque ela vai dar embasamento para as outras áreas, né? Familiar, pessoal, realização de sonhos e objetivos. Então, aí a gente vê a importância, né, de cuidar dessa área financeira. E aí essa rotina, ela vem sobrecarregando, então, né, a rotina pessoal e o equilíbrio entre as 11 áreas, né? Mas já? Não tinha como. 2 minutos e meio depois. Mas quando eu digo equilíbrio, é uma atenção especial a cada uma das áreas conforme a diretriz da pessoa no momento, né? Acho que é bem importante. Sim. Ô Veri, você falou sobre essa questão do burnout, né? O que você tem visto, até nos estudos que você faz sobre essa área, que tem te mostrado que isso é um dado alarmante, principalmente para o médico? Sim. Então, assim, né? Nós falamos do burnout, mas a gente também insere ansiedade e depressão, né, dentro desse combo, infelizmente. O que é o burnout? Só para as pessoas ouvirem e entenderem. Então, o burnout é o seguinte: o profissional, ele tem a responsabilidade e o comprometimento com o que ele está fazendo. E, principalmente, ele ama o que ele está fazendo. Às vezes as pessoas pensam que é uma doença de quem não gosta do que está fazendo. Pelo contrário, você gosta tanto que você quer dar conta. Mas o que acontece? Nós temos visto, até em atendimentos clínicos, né, eu tenho reportado muito sobre isso, uma sobrecarga. Então, médicos e profissionais de saúde tendo que dar conta de um sistema que está inchado. SUS particular também, muita gente para atender. Então, a responsabilidade começa a pesar. Né? Então, assim, eu já vi depoimentos de pessoas que têm que atender de 80 a 100 pessoas por dia. Concorda que é um número exacerbado? Para você fazer o atendimento, analisar, fazer ali uma evolução do caso, um registro daquele caso. É muita coisa. E aí o que acontece? A pessoa, na primeira fase, ela começa a se esforçar mais. Então, até aí tudo bem, eu estou me esforçando, eu tenho que dar conta desses 80, 100 atendimentos aí por dia, eu tenho que fazer isso acontecer. Mas quanto mais ela se esforça, mais vai tendo um desgaste, não recupera, não vem retorno, muitas vezes por problemas aí do sistema, né, por problemas de onde ela está inserida, às vezes externos. Ela acaba não conseguindo, né, chegar onde ela quer chegar, no objetivo dela, de atender bem esse pessoal. Quanto mais ela vai fazendo esse esforço, mais vai havendo um desgaste. E aí começa o problema, né, porque aí se torna burnout. Quando você faz, não tem reconhecimento em troca, não consegue, de fato, fazer um trabalho efetivo, né, no julgamento, e aquilo começa a trazer... O julgamento dele mesmo, às vezes. O julgamento dele mesmo, às vezes. E aí o que acontece? Ele sempre vai querer fazer mais e mais e mais. Chega uma hora que ele entra em estafa. E aí a gente tá falando físico e emocional. Dá um esgotamento na pessoa. E aí ela começa a perder o sentido. Aquilo que ela mais amava começa a não fazer mais sentido. Então ela começa a se desmotivar. Não tem mais aquela alegria de fazer. Um cansaço mental e físico que não cessa de forma nenhuma. Não adianta dormir, descansar. Não adianta dormir, não adianta descansar, enfim. E aí, a partir daí, começa a vir sintomas, né? Como eu disse, associados à depressão, associados à ansiedade. E aí é onde precisa de uma intervenção.
senão essa pessoa vai chegar no esgotamento total. Ô, Veri, e você falou uma coisa que é interessante, né? A gente tem 11 áreas aqui na nossa vida que a gente precisa conciliar de uma maneira muito efetiva ali, né? Por que que o dinheiro, e eu sempre falo que o dinheiro ele não é a coisa mais importante da nossa vida, mas ele atrapalha todas essas 11 áreas de acontecer. Quais são essas áreas e por que que, na sua opinião, o dinheiro ele é tão relevante assim perante as outras áreas da vida? Sim. Aqui a gente entra num tema onde a gente tem uma vertente externa. Então, lógico que a pessoa tem a vaidade dela, né? Então, ela quer ter uma vida boa e proporcionar à família, por exemplo, que é uma das áreas, uma estabilidade, uma boa condição. Quero viajar com a minha família, eu quero proporcionar ali alegrias, a faculdade das crianças. Então, o dinheiro entra na realização pessoal. Hoje em dia, a gente também tem um fator que é o mundo do Instagram, né? Então, assim, ó, quem tem mais, quem aparenta ter mais, terá mais valor. E isso vem, felizmente ou infelizmente, sendo internalizado. Então, muitas pessoas pensam que para ter o valor, elas precisam ter, e ter cada vez mais. Aí mora o perigo, né? Começa a afetar, então, a vida conjugal, né? Tenho certeza que você tem bastante depoimento sobre isso. Então, quando entra ali nesse comportamento impulsivo ou compulsivo, a pessoa começa a gastar demais, se endividar, e isso vai interferir no relacionamento conjugal, né? Começa a faltar as coisas, começa a não ter o suporte, discussões, brigas, no âmbito social também, onde ela não consegue honrar os compromissos. Isso também tem relação direta com a moral da pessoa. Então, como é difícil, né, você dever e ser cobrado e não poder responder a essa cobrança. Então, essa questão do comprometimento, que também vai pegar aqui a área pessoal, mais uma área, né? A autoestima da pessoa se torna mais frágil a partir dali, né? E ela começa a questionar a capacidade dela, né? Ela começa a formar crenças, como a gente fala na terapia cognitivo, de repente, incompetência, de incapacidade, né? Generalizando. Não entende que é um momento ou que foi uma situação, mas sim ela coloca em jogo a capacidade dela. Então a gente vê no âmbito social, pessoal, familiar, na saúde, porque aí a partir daí afeta tudo, né? Então a nossa saúde física começa a ser comprometida. Quando a gente fala de uma situação de endividamento, a pessoa não dorme direito. Ela não sabe se ela vai conseguir pagar a conta amanhã, honrar o compromisso. Ela não come direito, muitas das vezes. Ela não consegue se concentrar. E aí é o risco, né? Então, como um médico vai fazer uma cirurgia e ele não consegue se concentrar porque ele está preocupado com aquilo. Com a conta que tem que pagar. Com a conta que tem que pagar. Então, isso interfere também, né, de forma significativa. Como eu já disse, a autoestima, a valorização pessoal, eu consigo, eu sou capaz ou não sou. Começa a colocar em jogo tudo. E ela se concentra no problema. No problema. Exato. O foco dela é o problema. Acaba perdendo a visão da solução. Exato. Nem passa, né, pela mente. Muitas vezes nem passa pela mente, porque é o que eu te disse, envolve a crença. Ela começa a colocar o julgamento pessoal dela. Eu não consigo, eu falhei. Quantas vezes a gente ouve, né, isso? Eu falhei. Não entendendo o que foi um momento ou uma situação. Então a gente fala muito sobre autocompaixão nesse momento, né? Cara, que interessante isso, porque tem uma linha da TCC, né? TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que fala que essas crenças, para você, elas são uma verdade absoluta. E aí a pessoa, ela entra num ciclo de queda. Caramba, verdade isso. Exato, porque eu digo para os meus pacientes que nós temos lentes. A crença é uma lente que você coloca. Então, você vê um mundo azul, eu vejo rosa e o outro vê amarelo, e aí a pessoa colocou essa crença da incapacidade, ela não vai enxergar a solução aqui. Né? A partir disso, começa a afetar ela ao ponto da gente chegar, por exemplo, numa depressão. Porque há a desesperança de ter uma solução, ela não vê solução para aquilo. Há um pessimismo, né? Então, será que eu vou resolver? Não vou conseguir resolver no futuro. E começa a afetar ali fisicamente, biologicamente também. Então, ele perde o interesse pelas atividades,
começa, né, a largar a mão das coisas que ele gosta de fazer, começa a perder o prazer pela vida. Então é aí que entra o perigo, né? É nessa hora que a gente precisa de uma intervenção para que isso não se agrave e não chegue, né, a vias de fato. Quais são alguns indícios que a pessoa que está nessa caminhada aí para chegar nesse ponto aí de ter um burnout, de ter uma depressão profunda, quais são alguns indícios que ele pode perceber no meio do caminho, que ele pode falar, opa, realmente isso daqui não é o que eu tô, não é a lente correta, eu preciso reavaliar isso. Você tem algumas... Eu acredito que é importante a gente sempre prestar atenção no seguinte: intensidade, certo? Então, qual a intensidade desse sofrimento? Tá me incapacitando? Eu estou sofrendo a ponto de não conseguir fazer minhas atividades rotineiras. Não, mas eu não quero que chegue nisso, eu quero antes. Antes ainda, não quero que chegue lá no... Eu quero saber assim, a pessoa, ela não percebeu ainda, mas ela tá indo num caminho... Tem algum indício que ela poderia perceber, assim... Na questão do burnout, por exemplo, a questão do esgotamento, certo? Eu tô ficando muito cansado e eu tô ficando muito satisfeito e sempre aquela sensação de que eu não tô conseguindo fazer tudo, né? A questão da depressão, por exemplo, eu estou perdendo a esperança. Eu estou com uma visão totalmente pessimista. Não há mais solução. Será que vai dar certo mesmo? Exato. Talvez nem tudo isso, que eu né? faço dá errado. Isso. Será que eu tenho algum karma que... Nada dá certo comigo. Nada, é sempre comigo. Exato. Eu tenho que trabalhar mais que os outros para ter menos resultado. E aliado à finança perdi o controle? Esse mês não consegui fechar, e mês que vem não consigo, e no outro mês também? Porque isso vai acarretar naqueles sintomas. Biológicos, psicológicos. Então eu acredito que esse é o caminho, né? E quando a pessoa está percebendo isso, na sua opinião, qual que é o caminho que ela deveria percorrer? Primeiro, listar. Listar é importante para você perceber se é uma crença sua ou se de fato está acontecendo. Se é uma crença... Colocar no papel mesmo. Colocar no papel tudo que deve e tudo que tem, né? Para receber, por exemplo. Exato. Fechou. Então, a minha visão está distorcida. Aí eu preciso de uma ajuda profissional para entender por que está distorcido. Por que mesmo dando tudo certo, eu estou pensando que não está sendo suficiente. E quem seria esse profissional? Um psicólogo? Um psicólogo, exato. Um psicólogo, alguns psiquiatras também fazem esse tipo de trabalho, né? Sou suspeita para falar, mas a TCC ela é muito bacana em relação a isso, porque ela fala Eu também sou, tenho um viés aí. Também tem. É muito bom, né? É a minha visão de mundo, que o que você pensa é o que você é, né? Faz toda a diferença. A tua percepção é que vai fazer a diferença, não o que acontece com você. Ao mesmo tempo, tem essa parte comportamental. Mas se a gente pega outro viés, o viés do realmente estou endividado ou super endividado, e agora? O que é que eu faço? A minha dica é, procure um profissional. Ele vai conseguir falar da dimensão disso. Então, um profissional, por exemplo, financeiro, de planejamento financeiro, é muito importante nessa hora, porque ele vai te dar a dimensão do teu problema e uma solução. Essa solução já vai trabalhar na tua saúde mental. Opa, tem solução, calma. É isso que a gente sempre vai trazer. E uma ajuda psicológica. Então, procurar um profissional de psicologia para entender como lidar com isso. É uma situação que você vai precisar aceitar, encarar de frente e superar. Então, acho que essas duas linhas casadas, elas ajudam demais. Um viés importante é o tempo que ele demora para ter esse autoconhecimento, né? E quanto mais rápido ele consegue perceber isso, mais eficiente ele pode ser no tratamento. Perfeito. Por isso a gente fala tanto de evidências na TCC. Por isso que eu comecei, dando a primeira dica. Anote. Porque não é... Não só na questão financeira, Não, só na questão financeira. Tem alguma outra área que você poderia dar um exemplo? Claro que tem. Conjugal. Olha, tá muito difícil esse casamento, tá muito complicado, eu não tô aguentando mais essa esposa ou esse esposo. Sabe? A gente chama de lista de vantagens e desvantagens na TCC. O pós e o contra. O prós e os contras, exatamente. Então, qual é os prós de estar casado com essa pessoa? Né? O que tem de bom, o que eu gosto nessa pessoa e quais são os contras? A partir do momento que o contra, ele sobressai o pró,
é porque tem alguma coisa errada. É porque a gente precisa rever. E eu não tô dizendo que precisa se desfazer, mas sim manutenção. E se o bem, né, o bom ali, tá acima, talvez a gente precisa rever o nosso conceito, a nossa visão. A nossa lente, porque ela pode estar embaçada, né? Ela pode estar nos atrapalhando. Só para fazer um paralelo aqui de comparação, é a mesma coisa que nós, quando estamos com um problema, por exemplo, de saúde, que a gente acabou de ser diagnosticado, a gente procurar um profissional da área da saúde que é especialista naquilo, né? A gente está desesperado, por quê? É um ambiente desconhecido. Mas quando você vai num profissional, ele vai falar, não, calma, existe esse tipo de tratamento, tem isso, são algumas opções assim, rararara. Ele tem uma perspectiva diferente porque ele é um especialista naquilo. Da mesma maneira, né, quando o médico está numa situação como essa, com algumas questões ali muito fortes, latentes mesmo, né? E é impressionante como isso atrapalha todo o ambiente, né? Talvez as pessoas que estão nos ouvindo, eles devem ter algumas pessoas próximas ou da família que é aquela vítima, né? Gente, como é ruim isso, né? Tá perto de alguém assim. Quando a pessoa, ela opta, né, por buscar uma terapia, por exemplo, né, ela vai estar assumindo o protagonismo da vida dela. E eu acredito que quando ela busca também um planejamento financeiro, fazendo um paralelo com o nosso trabalho, ela também está buscando autonomia. Né? O lugar de vitimismo não desenvolve, não evolui, né? Não ajuda. Às vezes a pessoa pensa que é o mais fácil de se fazer, mas você não desenvolve o seu próprio protagonismo, né? Vamos colocar assim, o protagonismo da sua vida. E eu acho que isso é muito prejudicial. Né? Porque você sempre vai depender de algo ou de alguém. A partir do momento que você toma essa consciência e começa aí a ser dono de si, né? Então, onde eu errei, como eu errei, o que eu posso fazer para reparar, e onde eu estou acertando, e ok, saber se elogiar, né? Que a gente cobra demais, mas e o elogio é importante, a valorização, né? Qual que é o risco, na sua opinião, Veri, desse médico que entende isso? Porque médico tem dessas, né? Eu não preciso de ajuda. Qual que é o risco, na sua opinião, desse médico continuar sozinho nessa caminhada? Essa caminhada emocional. Vamos falar sobre o... Como a gente estava dizendo agora, essa perda de esperança, esse pessimismo, e quanto mais se agrava o quadro, né, seja financeiro, seja em qualquer outra área, mais vai afetar a saúde dessa pessoa. Inicialmente ela pode não perceber. Né? Eu não tô dormindo porque eu tive uma insônia, por conta de algo. Muitas das vezes se automedicam, e sem ter o panorama geral. Eles sabem, eles entendem de medicina, mas nós chamamos de pontos cegos. São coisas que a gente faz, mas não está percebendo ou não faz, e não está percebendo que está nos prejudicando. O risco, sim, de agravar, né, realmente para uma depressão, para uma ansiedade, para um pânico. A gente pode ter casos aí de doenças mentais graves decorrentes disso, né? E infelizmente a gente já viu casos também de suicídio. Então chega a um ponto em que a pessoa não vê mais solução, não consegue chegar nesse ponto de buscar uma ajuda, porque ela acha que não tem mais solução. Com a visão dela. Exato. Gente, quantas e quantas pessoas, né, tem chego lá com uma perspectiva assim, meu Deus, será que tem solução, Felipe? E esse ano foi um dos... Eu venho acompanhando esse dado de suicídios entre médicos por questões financeiras já há algum tempo. Esse ano foi um dos mais altos que teve. Eu nem sei o número exatamente, mas ele aumentou bastante do último ano para cá, de médicos com uma situação financeira delicada, assim, sem uma perspectiva já há muito tempo, mas porque não procurou ajuda, a situação não foi resolvida. Simplesmente porque ele não procurou ajuda, porque na visão dele não tinha solução mais. A única solução era essa. E eu sempre falo que não existe solução, não existe situação financeira que não tenha solução. Ela pode demorar mais tempo, ela pode dar mais trabalho. Quanto mais tempo você demora para procurar ajuda, é a mesma coisa uma doença, né? Quando você demora, você está com um sintoma, você deixa
para depois, deixa para depois, deixa para depois. Então é importante o médico ter essa perspectiva, né? E como que essa terapia, por exemplo, o TCC poderia ajudar esse médico na prática? É tão difícil assim? Não, não é difícil. E a partir do momento que a gente pega a percepção, a gente consegue ter uma mudança. Então, às vezes, só de montar esse esquema cognitivo, o médico ele já vai ter um insight, né? De que o pensamento está disfuncional. É assim que a gente chama na TCC. É tipo distorcido. Exato. Ele tá com a lente dele tá embaçada. Exato, a lente dele não tá batendo de acordo com a realidade. Por que então na TCC a gente sempre vai trazer tarefas com evidências? Então a gente está falando de fatos reais para auxiliar. A partir dessa nova visão, novos comportamentos se criam, né? Então, na TCC, o nosso esquema, ele traz o pensamento, que evoca uma emoção e que vai, consequentemente, trazer um comportamento. E a questão biológica junto, tá? Quanto mais eu pensar diferente, eu vou sentir diferente e vou me comportar de forma diferente. Eu costumo dar um exemplo, vou dar esse exemplo para você aqui, com os meus pacientes. Assim, uma pessoa, né, uma criança, a Mariazinha, vamos lá. A Mariazinha, ela, quando era pequena, ela tinha uma mãe super protetora. E essa mãe, tudo que ela ia fazer, a mãe colocava medo. Sabe aquela mãe que não põe o dedo aí que você vai queimar, né? Não chega perto do fogão, você vai se machucar. Então ela colocava muito medo na Mariazinha. A Mariazinha cresce e ela internaliza aquilo. Porque são emoções, são subjetividade, mas também são experiências que fazem com que as crenças se internalizem, tá? Então ela vai internalizar aquilo. Nossa, o mundo é perigoso. Eu não consigo fazer nada. E ela cresce e vamos colocar que a Maria se tornou uma profissional. A Maria vai para o emprego e ela precisa fazer algo novo. Um exemplo, tá? Então, né, ela começou ali no consultório dela, por exemplo, e tá fazendo um trabalho, e o chefe pede algo novo para ela, ou algo que ela nunca viu. A primeira coisa que vai, né, bater ali na cabeça dela, que vai surgir de pensamento é o quê? Eu não consigo, é perigoso. Posso me queimar? Posso me... Sem tentar. A partir dali, então, ó, a gente falou aí já do pensamento. O pensamento gera emoção vai que ser gera uma... medo, né? A emoção pode ser angústia e vai gerar um comportamento. O que ela vai fazer? Não consigo, eu vou sair daqui, vou pedir as contas, eu não vou ficar nesse serviço. Não dá certo pra mim. E esse comportamento, consequentemente, gera um resultado. E é a consequência que reforça o quê? O pensamento. O pensamento. Ela fica nesse looping. Então realmente eu tenho um resultado ruim. Então eu não consigo mesmo. Eu não consigo mesmo. Sou incompetente. A TCC, ela entra no quê? Peraí, vamos levantar evidências? É incompetente mesmo? Quantas vezes você já fez aquilo? Quantas vezes você já atendeu? Nenhuma. Peraí, então, você não tentou ainda. Quais seriam as alternativas? Eu posso pedir ajuda pro chefe, posso pesquisar no Google, posso pedir ajuda de um par. E a partir daí... Pesquisar no chat? Posso pesquisar no chat. A partir dali, ela faz. Ela fazendo, ela vai ter um novo resultado. E adivinha? Ele vem para limpar a visão dela. Ele vem para flexibilizar a crença. Certo? Então ela começa a falar, nossa, talvez eu consiga. Talvez eu não seja tão incompetente assim. E quanto mais ela faz, a gente vai sempre reforçando quanto mais ela faz, mais vai quebrando aquela crença inicial. Até que chega um momento que fica razoável. Felipe, eu deixo um adendo aqui. Eu não estou dizendo que a gente pode fazer tudo. Eu não estou dizendo que as coisas não têm limite. Lógico que a gente vai ter pontos que a gente não consegue. Mas entre pensar eu sou incompetente e pensar algumas coisas eu consigo e outras não, então eu busco ajuda, qual você vai preferir, né? Então é aí que a TCC entra. Ela é muito realista. Quando é possível mudar, muda. Quando não é possível mudar, aceita. Aceita e segue. É o famoso aceita que dói menos. Exatamente. E você sabe que às vezes é um caminho mais fácil? Pra caramba. Porque aí quando você aceita, você consegue Tem uma modificar. pergunta. Qual é dentro dessa realidade, né, de pensamento, emoção, comportamento e resultado? Qual é o poder do ambiente? Sim. Aí uma pergunta polêmica. Nós temos uma corrente na psicologia que são os comportamentalistas que colocam 100% no ambiente, tá? Então a gente chama de reforços, né?
Os reforços vão fazer com que o comportamento recorra. E nós temos os mentalistas. Exemplo, um psicanalista, né? Que ele já vai pensar, não é o ambiente, é a mente, é o subjetivo que vai fazer com que esse comportamento recorra. No cognitivo, eu acredito que a gente considera ambas as partes. Deixa eu talvez reformular minha pergunta. Uhum. Essas duas linhas existem, ok. Mas o ambiente, ele pode... O que eu quis dizer assim, ele pode mudar essa realidade da pessoa, ou potencializar isso, tanto para o bem como para o mal, né? Tanto para um reforço positivo como para um reforço negativo. Sim, a gente está mais aqui do lado comportamentalista. Eu, pelo menos, né, como profissional, acredito que sim. Um ambiente, ele pode ser um quesito de evolução. Então, quanto mais estímulos, quanto mais uma influência positiva e o que a gente chama de modelagem, ou seja, referências do que é o bacana, do que é o melhor, eu acredito que influencia. Lógico que a gente considera a vontade do ser. Óbvio. Mas eu acredito que sim. Tanto é que no nosso trabalho, vou dar um exemplo aí, né, na psicologia organizacional, o que a gente tem feito? Nós trabalhamos ali com treinamentos, com fortalecimento da cultura. Então, essa vibe positiva, coletiva, integrativa, faz com que as pessoas aprendam e cada vez mais trabalhem dessa forma, né, formando um coletivo, formando uma coesão. Posso levar isso um pouco para o médico? Pode. Porque a realidade do médico, e aí a gente está falando de uma realidade nacional, né, em um âmbito nacional. A realidade do médico é que financeiramente a maior parte deles tem dificuldades e desafios. Aí o cara tá com uma dificuldade financeira. Ele tá num lugar, como por exemplo um hospital, que ele tá lidando ali com desgraças o tempo todo. Com pessoas que não estão contentes porque um estudo mostrou que quase 80% dos médicos acham que deveria ganhar mais. Pelo menos 42% a mais. Então ele está num ambiente com pessoas que não estão muito contentes. É muito difícil ele ter uma perspectiva se ele não tiver essa visão de que ele pode fazer diferente, não é? Com certeza. Porque o ambiente está dizendo assim, cara... É isso aqui mesmo, essa é a vida que a gente escolheu, não, todo lugar é assim, sabe aquela síndrome de... Gabriela. É que eu não sou muito bom nessa história de música. Sim, nasci assim, cresci assim e você sempre exato, assim, né? Exato. Verdade. Então, mas ele consegue romper isso, não é fácil, né, Veri? Com certeza, não é fácil. Num âmbito familiar, a gente chamava de ovelha negra, lembra? A pessoa que faz terapia, por exemplo, eu já ouvi muito disso, tá? Ela se tornou ruim, ela se tornou um problema, mas não é. É a ruptura. Às vezes a gente tá num sistema, como você mesmo tá dizendo, então uma sobrecarga de trabalho, tá mal remunerado e ele tem a responsabilidade de uma vida na mão dele. Isso pesa demais, porque a vida tem preço? Não tem, certo? A partir dali... Isso vai criando esse coletivo, como a gente estava falando. Né? Então, às vezes, essa visão mais sobrecarregada, cansada, pessimista. Mas ele tem o poder, né, de fazer uma ruptura, a partir dessa mudança de visão, fazer uma ruptura e tentar, pelo menos realizar uma mudança, né, nessa realidade dele. Lógico, não é fácil, mas é possível. É possível. Essa ruptura, como você sugere, ela pode iniciar por qualquer uma dessas 11 áreas, né, que a gente está conversando aqui. Com certeza. Particularmente, eu gosto muito da questão financeira, por quê? Porque ela, na minha opinião, na minha visão, ela é uma das únicas que atrapalha todas as outras. Então, se a pessoa ela conseguir resolver a questão financeira dela, ela tira um sobrepeso emocional e ela tem um pouco mais de energia para cuidar de outros aspectos da vida dela, de outras áreas. Então, só dela saber que ela vai chegar no final do mês com as contas pagas, que essa não é a realidade da maior parte dos médicos, ela tem uma perspectiva diferente. Ela já dá uma limpada na lente dela.
e aí ela consegue analisar outras áreas de uma maneira, como você falou, todo mundo vai achar, né, que ele é a ovelha negra, mas, enfim, quando você começa a prego que se destaca leva a martelada, né? Verdade. Então, não tem jeito, porque é sempre o que acontece. Aí a pessoa começa, por exemplo, a querer sair daquele ambiente. O ambiente faz o quê? Quer manter ele ali. Cara, o que você está fazendo? Para onde você está puxando? Você acha que é diferente por aí? Não, olha só fulano de tal, olha só Beltrano, olha só Ciclano. E aí a pessoa começa a fazer algumas coisas diferentes e começa a ser julgada, criticada por aqueles que são aparentemente família, amigos ou colegas ali de trabalho, né? Sim, com certeza. Nós vemos isso em todas as áreas, né? Todas as áreas. Inclusive, né, a área médica. Então, de repente, surge uma oportunidade dele ter a própria clínica. É um passo, né? Como que ele pode lidar com isso, Veri? O medo do novo, ele é instintivo. É uma proteção? É uma proteção, né? Então, se a gente voltar nos nossos primórdios, era uma questão de sobrevivência. Porque se você não tem medo do novo, você não sobrevive, né? Imagina lá o homem das cavernas, sem medo de algo que ele nunca viu, que é uma onça. Então, você precisa, sim, considerar o medo, tá? Mas a gente sempre conversa sobre isso, né, Felipe? O lugar de comodismo, ele é muito gostoso, quentinho. Mas lá não acontece nada. A gente, às vezes, precisa... É muito gostoso pra quem, Veridiana? Só pra pessoa, né? Mas lá não acontece nada, não evolui, né? Então, assim, dar um passo, sair como você mesmo disse ali, do quadrado, às vezes é a chave para a solução. Eu tô num lugar que eu não estou gostando, que não tá me fazendo bem, que eu estou caminhando pro burnout, por que não dar esse passo? Por que não me arriscar, investir, né, na minha profissão, na área, e dar um voto de confiança? Lógico que a gente nunca vai fazer nada sem pensar, tudo planejado, né? Então, reserva de emergência é muito importante, ter ali um plano, né, sobre isso, como eu vou fazer a gestão desse novo local de trabalho, ou como vai ser o meu posicionamento novo. Mas isso é muito importante para a evolução, né? Eu acredito. É muito importante para a evolução do ser humano, do indivíduo como um todo, né? Porque essa é a única questão que, quando a gente se desenvolve, é um patrimônio pessoal que ninguém tira da gente. E todo mundo que conquistou, tentou. Não só uma vez. Com certeza. Né? É muito interessante isso, porque basicamente o cenário do sucesso é a pessoa ter um patrimônio investido ou imobiliário, enfim, uma qualidade de vida, né? Isso é um sinônimo de sucesso. Mas na realidade, o dinheiro, ele, para essas pessoas que têm isso como o sinônimo de sucesso, ele acaba sendo muito pesaroso. Porque isso pode mudar do dia para a noite. A pessoa pode perder, ela pode... Enfim, pode acontecer uma pandemia e acabar com tudo do dia para a noite. Quando a pessoa entende que o dinheiro ele é um veículo para atingir um destino, para chegar num objetivo, isso fica muito mais leve. Muito mais leve. Olha só que interessante. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, com um casal da nossa mentoria, que estava numa situação delicada. E agora eles têm... Mas a situação delicada era o quê? Eles têm uma despesa de 50 mil por mês e ganham 40. Extremamente delicada, né, a situação. Agora, eles estão numa realidade que eles gastam os 50, mas ganham 90, 80. Ou seja, tem um superávit. Qual que era a preocupação deles? Como que eles iam fazer para pagar as contas? Agora eles têm um superávit. Só que tem um outro detalhe. Eles tinham uma casa, uma segunda casa, que eles venderam e agora entrou, sei lá, 400 mil reais. Há pouco tempo atrás, isso ia ser a salvação da lavoura. Só que agora, adivinha, não faz diferença nenhuma. É muito louco isso, né? Sim. Porque assim, o problema não é o patrimônio investido ou o que eles têm hoje em dinheiro. Porque se eles não tivessem feito essa mudança, e provavelmente com o dinheiro guardado, eles não teriam feito essa mudança que eles fizeram. Porque o que eles iam fazer? Pegar esse dinheiro aplicado e consumir esse recurso até ele acabar.
Uhum. Eles não iam estar fazendo mudanças, saindo da zona de conforto, como você falou. E agora, esse dinheiro não faz diferença nenhuma. É muito interessante isso. Então, quando as pessoas elas conseguem enxergar com uma perspectiva correta, né, essa questão, principalmente das finanças, porque isso acaba sendo um ponto muito relevante em todos os aspectos, né? O maior problema de divórcios é financeiro. O maior problema de burnout é porque a pessoa trabalha demais porque financeiramente ela acha que ela está precisando ganhar mais. Enfim, então entende como o dinheiro acaba atrapalhando tudo, né? Quando ela tem uma perspectiva correta sobre essa questão, a jornada fica mais leve. Ela não precisa deixar de aproveitar, né? É muito legal esse bate-papo, hein, Veri? Gostei. Bastante Se reflexão. você tivesse uma sugestão para dar para os médicos, né, que estão começando essa jornada e talvez estejam nesse momento de desafios aí, como você falou, começando a ter uma percepção de que, opa, peraí, parece que não está tão correta essa minha visão. Se você já falou um pouco sobre isso, mas o que você poderia didaticamente falar para esse médico, esse profissional fazer a partir, ou qualquer um que esteja nos ouvindo que está sentindo isso? O que seria a sua recomendação? A primeira coisa é pensar que tudo tem solução. Eu acredito nisso. Só não a morte, né? A gente não tem controle sobre ela, mas o resto tudo tem solução. Por mais que o cenário esteja difícil, tudo tem solução. Então, não perder a esperança é a primeira coisa que eu diria para essas pessoas, porque a gente sabe o desespero, né, em que nós encontramos, por exemplo, pacientes na clínica. Chegam assim, realmente desesperados, sem chão. Então, em primeiro lugar, tudo tem solução. Segundo lugar, é hora de encarar os fatos, né? Então, para haver mudança, vai haver um deslocamento. E o deslocamento, às vezes, dói um pouquinho. Quando eu falo que, bom, eu estava ganhando 40 e gastando 50, isso quer dizer que você vai ter que reduzir naquele momento os seus gastos. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, naquele momento. Então, o deslocamento para chegar onde você quer, ele vai trazer, sim, algum desconforto, mas é passageiro. Né? Primeiro, considerar isso. Então, considerar o que você vai ter que fazer. Temos que ser realistas. Se eu ganho 40, eu não posso gastar 50. Como eu já havia dito, buscar ajuda profissional. Então, a partir daí, eu vi que tem algo de errado, eu preciso ir atrás de um profissional que diga para mim, que faça avaliação comigo e me diga o que fazer, como fazer, qual que é o melhor caminho, né? Buscar essa solução de uma forma inteligente. E como você mesmo disse, quanto mais tempo passa, pior fica. Então, não deixar que vire uma bola de neve. Se aquilo está muito pesado, trazendo problemas conjugais, trazendo problemas de saúde, buscar um profissional, seja um médico para cuidar da saúde. Tá dando uma gastrite nervosa, enxaqueca, né? Vem muito disso. Às vezes dá problemas de alergia, porque a gente não está conseguindo digerir aquilo, né? A gente não está conseguindo lidar com aquilo. Procurar um médico. Eu já estou naquela fase de pensamentos ruminativos, de muita ansiedade, né? De muita angústia. Procurar uma ajuda de um psicólogo. Eu não sei o que fazer com essas minhas finanças. Como é que eu vou resolver isso, né? Do 40 para pagar 50. Procurar uma ajuda profissional aí financeira para que consiga de forma efetiva, né, racional, resolver. Eu sempre vou trazer mais para o racional nesse momento, porque se você deixar a emoção tomar a conta, o desespero vai predominar. Então, buscar ajuda é muito importante. Os gastos, vai doer? Vai, mas vai ter que cessar um pouco desses gastos. E principalmente, né, acho que antes de tudo isso, autoconhecimento. Por isso que eu falo tanto da listinha. Coloca num papel e encara de frente. Eu sei que dói, mas encara. Eu tô precisando de ajuda. Quando a gente tá doente, quando a gente tá com alguma dor, a gente vai ao médico. A gente busca ele para saber o que tá acontecendo. Então, quando o médico também precisa de uma ajuda, né? Então, peraí, não tá batendo, tá fora do controle, eu não sei o que fazer, eu não tenho recurso, procura uma ajuda profissional, né? Porque aí a chance de resolver mais rápido, de uma forma melhor, né? Mais prática, vai crescer. Penso nisso. Muito bem, Veri. Muito obrigado, viu?
Bate-papo bem interessante e prático, né? E realista também, porque realmente a gente tem visto os médicos sofrerem bastante, né, com essa situação. E se você tem passado por isso, realmente não deixe de procurar ajuda, né? Isso vai potencializar o resultado que você pode ter, potencializar a sua saída dessa situação, talvez a resolução dessa situação por completo até depois de um certo tempo, né? As coisas elas não vão acontecer naturalmente. Naturalmente, a verdade é que elas têm a tendência de piorar, né? Sim. A gente, vou empurrando com a barriga, chega uma hora que não tem mais para onde empurrar. Muito obrigado por ficar aqui com a gente até aqui. É um prazer, né, ter vocês por aqui. Não quero deixar de agradecer ao nosso patrocinador, ao Grupo Santinoni, que permite que tudo isso aconteça. Se você quer conhecer, tem um QR Code aqui na tela. Não deixa de acessar para entender um pouco melhor o que o Grupo Santinoni pode fazer por você. Se você precisa de uma ajuda contábil, financeira, pode procurar quem realmente entende a sua realidade, a sua necessidade, que pode te ajudar a construir a segurança que você precisa, tá bom? E fiquem com a gente. Se você acha que esse episódio é interessante para algum colega que precisa ouvir sobre isso, não deixe de compartilhar com esse médico. Clica aqui no aviãozinho, manda para esse médico já, para que ele possa também ter acesso a essa informação. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Fique com Deus e até a próxima semana. Tchau!